Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, a partir do verso 15, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Jesus perguntou: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Respondendo Simão Pedro, disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Então Jesus lhe afirmou: "Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus." Amém. Meus irmãos, vamos dar uma olhadinha no contexto desta palavra. Nós lembramos que Jesus fez duas importantes perguntas a respeito da sua identidade. Uma sobre o que o povo pensava a respeito dele, e outra, uma pergunta mais pessoal, perguntando aos seus discípulos: "E vocês, quem dizem que eu sou?" E nós reafirmamos na última oportunidade a dificuldade do entendimento real dos apóstolos sobre esta confissão. A confissão foi perfeita em palavras, mas havia ainda dificuldade, como nós veremos nas próximas oportunidades. Apesar disso, nós que temos a Escritura fechada em nossas mãos, nós que estamos depois do Pentecostes com o Espírito Santo de Deus derramado sobre a igreja, nós fomos além do entendimento dos apóstolos na época e aprendemos que o Filho do Deus vivo é o próprio Deus vivo, que deveria ser tanto Deus quanto homem para ser o nosso mediador e redentor. Vimos Pedro sendo chamado de bem-aventurado, porque ele deu a única resposta adequada a esta pergunta. E Jesus diz que é algo que a sabedoria humana jamais poderia ensinar, e que apenas o Pai Celestial poderia revelar isso a ele. Assim nós aprendemos sobre a soberania de Deus na salvação de todos os crentes, pois quem revela que Jesus é o Cristo é o próprio Deus, o Pai, por meio do Espírito. Observamos também que o Salvador, ele se deleitou nessa revelação, e Jesus chamou a Pedro de bem-aventurado. E aprendemos que por associação, uma vez que a pergunta foi feita aos discípulos, os discípulos também recebem esta bem-aventurança. Tudo o que é dito aqui a Pedro diz respeito também aos apóstolos. Jesus chamou a Pedro também de pedra, afirmando que sobre uma pedra ele edificaria a sua igreja. Irmãos, hoje e a próxima exposição, elas serão bem técnicas e específicas nas expressões proclamadas pelo Senhor. E eu me esforçarei ao máximo para apresentá-las de maneira que sejam aplicáveis e úteis para a edificação da igreja e, sobretudo, para que sejam para a glória de Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. Hoje nós veremos que Jesus ele tinha algo também para dizer a Pedro, além da bem-aventurança. Depois nós veremos os termos Pedro e pedra, que geraram uma controvérsia histórica com muitas dificuldades de interpretação, e veremos as três principais interpretações do que a pedra pode ser: ou a confissão de Pedro, ou Jesus, ou o próprio Pedro como apóstolo. Veremos que Pedro ele não foi o primeiro em qualquer sucessão apostólica, e que a alegada inerrância papal não combina com ele, não combinava com ele, e que uma suposta primazia de Pedro sobre os demais apóstolos não foi reconhecida nem por ele, nem pelos demais apóstolos, e ele jamais reivindicou tal autoridade, e muito menos foi bispo da igreja de Roma. Por fim, nós veremos a grandeza e a liderança de Pedro e como ele foi usado por Deus junto com os apóstolos.
e que o Espírito Santo nos auxilie nesta manhã. Vejamos assim então Pedro, a pedra e a controvérsia histórica. Jesus, ele chamou Simão pelo nome que ele dissera que ele teria, lá em João, capítulo 1, os irmãos devem lembrar, Jesus disse que ele teria o nome de Petros, Cefas. Ao usar este nome, Jesus ele faz um trocadilho e diz: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você é Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse jogo de palavras tem causado controvérsias e discussão teológica sem fim, sendo um dos textos mais debatidos da história da interpretação cristã. A princípio, as três interpretações mais prováveis são de que a pedra é a confissão de Pedro, de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, que a pedra é o próprio Jesus, ou que Pedro é esta pedra e é a base da igreja. O catolicismo romano, ele usa esse texto para fazer de Pedro o primeiro papa e para estabelecer então um princípio para os seus sucessores, a tal sucessão apostólica. Sua interpretação é de que Pedro é a rocha e que essa designação constitui a sua comissão por Jesus Cristo como o Papa da igreja. Papa, uma palavra carinhosa para pai da igreja. E que a igreja foi então constituída sob a autoridade de Pedro como um vigário. O que é um vigário? Uma autoridade substituta, como um representante pessoal de Cristo na terra. Contudo, meus irmãos, lendo o texto com honestidade, nós notamos que não há nenhuma menção a respeito de uma primazia, de uma paternidade, de um papa, muito menos de qualquer sucessão de Pedro. Nós devemos ser honestos também e dizer que foi mais tarde que o catolicismo usou esse texto para defender essas indefensáveis doutrinas. Jerônimo, por exemplo, ele achava que sim, a pedra da igreja era Pedro, mas Crisóstomo, o boca de ouro, ele queria que era a confissão de Pedro. Agostinho, ele primeiro achou que fosse Pedro, mas depois numa obra chamada Retratações, ele se retrata afirmando que a pedra é Cristo. Por outro lado, os protestantes, reagindo contra as reivindicações do catolicismo romano, eles se perderam em argumentações para refutá-lo. Isso é muito comum. Às vezes a gente quer tanto refutar uma coisa, e às vezes a gente até está no lado certo, mas que a gente acaba usando formas errôneas de fazer essa refutação. Entre os reformadores e entre os puritanos, havia um consenso de que pedra não fundamentava o papado romano, de maneira alguma, e que a igreja era edificada sobre Cristo ou sobre a confissão de Pedro, de que Jesus era o Cristo. Eu achei muito interessante a forma como o puritano Matthew Henry, ele expôs esse texto. Ele não defendeu nenhuma das três posições, apesar de se inclinar mais para uma, mas ele simplesmente listou as três e falou sobre, interpretou elas de maneira positiva. Eu vou basicamente seguir essa a forma de apresentação do puritano, mas digo que o meu entendimento pode surpreender os irmãos e irá contra aqueles que eu tenho por meus mestres. As três interpretações, meus irmãos, elas têm pontos positivos, e quem se apegar a qualquer uma delas não cometerá nenhuma heresia. Contudo, eu creio que uma delas tem menos dificuldades e que deve ser a correta. Vejamos então detalhadamente essas três posições. A primeira, a pedra é a confissão de Pedro.
Lutero dizia: sobre esta pedra refere-se à confissão que Pedro fez a respeito de Cristo. É essa confissão que é a pedra. Calvino vai numa mesma direção, dizendo o seguinte: Cristo não afirma que a igreja foi fundada sobre Pedro, como se ele fosse o único fundamento, mas porque Pedro havia confessado a fé comum da igreja, Cristo então declara que sobre esta rocha a igreja seria edificada, dando a entender que é sobre essa declaração. Em outro lugar ele diz: a pedra não é Pedro separada de Cristo, mas a verdade que Pedro havia confessado, pois Cristo não transfere para um homem a honra que pertence somente a si. Então era como se Jesus dissesse: esta é aquela grande verdade sobre a qual eu edificarei a minha igreja. É sobre esta verdade como fundamento que eu vou edificar a igreja. Matthew Henry diz: pois se Cristo não é o Filho de Deus, o cristianismo então seria uma fraude e a igreja pura fantasia. Citando Paulo, ele diz: é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé, e ainda permanecemos em nossos pecados. Porque se Jesus não é o Cristo, aqueles que o reconhecem e o têm, sua preciosa presença em suas vidas, eles não são membros da igreja, mas eles são enganadores e enganados. A igreja é uma sociedade sagrada, edificada sobre a certeza e a segurança desta grande verdade. Até aí, bacana. Contudo, há problemas nessa interpretação, meus irmãos. E eu confesso que eu cria nessa interpretação justamente. Até nos comentários bíblicos que eu enviei, eu tenho que corrigir, eu coloquei essa interpretação. Mas estudando, eu pude compreender o seguinte: que a igreja ela não poderia ser edificada sobre a base de uma ideia ou de uma confissão, mas a igreja teria que ser edificada sobre alguém que crê, confessa e proclama aquilo que crê, ou sobre alguém que a sustente. No primeiro caso, alguém que crê deveria ser Pedro e os apóstolos. No segundo caso, alguém que a sustente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos para outra interpretação: a pedra como Jesus. Quem defende esta interpretação argumenta sobre uma suposta diferença entre as palavras gregas usadas, Petros como pedra e nome particular, pessoal, e Petra como uma grande rocha. Jesus então estaria dizendo: você é Pedro, você tem o nome de pedra, mas sobre esta pedra, talvez apontando para si. Quem tem muita dificuldade na ceia do Senhor usa a mesma argumentação, que Jesus pegou o pão e de alguma forma disse: este é o meu corpo, meio que divorciado do pão. É a tentativa de querer provar uma ideia a todo custo, porque a gente chega lá, Jesus diria: você é pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Há um momento que Jesus faz uma metáfora desse tipo, quando ele está diante do templo e os discípulos estão admirados com o templo. Ele diz: derribai este templo e em 3 dias eu o reerguerei. Mas aqui de novo a imaginação diz que Jesus de alguma forma disse: derrubai este templo. Não, derrubai este templo, apontando para si mesmo. Mas o texto novamente não diz que Jesus apontou para ninguém, tanto que ninguém entendeu nada e acharam e criticaram Jesus, dizendo: este templo demorou mais de 40 anos para ser edificado, como que tu vai edificar ele novamente em 3 dias? Se ele tivesse apontado, as pessoas teriam entendido que ele estava se referindo a si mesmo. A favor dessa interpretação, Jesus ele vem durante todo o texto falando sobre si na terceira pessoa, concordando então com o uso da palavra na terceira pessoa sobre esta pedra, apontando para ele, não ele se apontando. Jesus então seria a pedra fundamental sobre qual a igreja é edificada.
conforme declara o próprio Pedro no texto que nós lemos: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a pedra principal de esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o qual também foram destinados. Dupla predestinação aqui, dando um oizinho. Paulo também falou dessa forma. Em Efésios ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e nós vamos ler esse texto novamente, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Existem muitos versos nas Escrituras que falam de Cristo como a única fundação da igreja. No Antigo Testamento, no texto grego, na Septuaginta, Petra, esse termo, nunca foi usado em referência a algum homem, somente em referência a Deus. Isso é verdade. Tanto que um estudioso diz o seguinte: lembre-se que Jesus estava falando aos judeus, e se traçarmos o uso figurativo da palavra rocha através das escrituras hebraicas, nós descobriremos que ela nunca foi usada como um símbolo de homem, mas sempre de Deus. Jesus usou sua velha ilustração hebraica, a rocha sempre o símbolo de Deus, e disse: sobre Deus mesmo, Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Assim, Jesus seria ao mesmo tempo o fundador e a fundação da igreja. Mas, meus irmãos, aqui nós também encontramos algumas dificuldades. E não poucas. Primeiro, como já antecipei, em momento algum no texto há qualquer indicação de que Jesus tenha apontado para Pedro e depois para si mesmo enquanto ele falava. Isso é pura imaginação. Não há isso no texto, não há nenhuma indicação. Jesus estava falando com Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Se Mateus quisesse apenas dizer que Pedro era uma pedra, em contraste com Jesus, que era uma rocha, havia uma outra palavra mais simples de ser usada, que é litos, que inclusive é usada várias vezes nesses textos que nós lemos falando sobre pedra de esquina, pedra de tropeço e tudo mais. Lembremos um outro detalhe muito importante, meus irmãos. Jesus, ele falava em aramaico, não no grego. E no aramaico não haveria tal distinção, pois em ambos os casos seria Kefa, que é transliterado para nós e nós lemos como Cefas. Você é Cefa, e sobre esta Cefa edificarei minha igreja. No grego tem uma transformação do masculino para o feminino, mas o aramaico não dá bola para isso e usa as duas palavras. E eis o trocadilho de Jesus. E mesmo no grego, a nossa Bíblia de Genebra, ela traz uma anotação: o grego fazia pouca distinção entre os dois termos. Um outro estudioso diz que, embora no grego antigo Petros e Petra possam ter o sentido de pedra e rocha, essa distinção está limitada à poesia, e é do grego clássico. Não era do grego koiné, que era o grego comum, koiné comum, utilizado na época de Jesus. Lembrando novamente, Jesus falava em aramaico. Essa interpretação também é problemática, meus irmãos, porque nessa passagem, Jesus ele não é o fundamento da igreja, mas ele é o construtor, ele é o edificador da igreja. Seria estranho ele misturar as metáforas na mesma frase, na mesma oração. O catolicismo romano diz que se Cristo é o fundamento, não pode ser o edificador nesta passagem. E estão corretos nessa interpretação. Os protestantes, por outro lado, respondem que há aqui uma superposição de imagens, como em João 10. Em João 10, Jesus diz que é tanto o pastor das ovelhas, como também a porta das ovelhas.
Mas, irmãos, em João 10, há uma continuidade no desenvolvimento da argumentação. Jesus, sim, ele fala que é o pastor das ovelhas e continua falando, e depois diz que é a porta das ovelhas. Há uma mudança de metáfora na construção de uma argumentação mais longa, mas aqui é uma oração só, é uma frase só. Seria muito confuso colocar duas metáforas diferentes, completamente diferentes, na mesma frase. E mesmo a objeção de que o próprio Pedro considerava Jesus a rocha, ela não tem fundamento, porque as metáforas, diz um estudioso, elas mudam constantemente o seu uso. Por exemplo, aqui Jesus é aquele que constrói a igreja, mas Paulo escreve em 1 Coríntios 3, que Paulo é o sábio construtor. Em 1 Coríntios 3 ainda, Jesus é o fundamento da igreja, mas Paulo diz em Efésios 2 que os apóstolos e os profetas constituem o fundamento da igreja, e que Jesus é a pedra de esquina. Aqui Pedro tem as chaves, mas em Apocalipse capítulo 1 e capítulo 3 é Jesus quem tem as chaves. Uma metáfora, ela deve ser sempre interpretada dentro do seu próprio contexto, escreveu Don Carson, dentro do seu próprio contexto. Nós devemos então, irmãos, reconhecer que a leitura natural da passagem coloca Pedro como a pedra. E assim vejamos em terceiro que a pedra é Pedro. Quando um texto, prestem atenção nisso quando você estiver fazendo a sua leitura bíblica, quando um texto admite mais de uma interpretação, deve-se preferir aquela que melhor corresponde ao sentido natural das palavras, ao contexto, à intenção do autor, sem recorrer a explicações desnecessariamente complexas. Os reformadores, eles foram grandes defensores deste princípio. Contudo, aqui, numa apologética de guerra, sendo perseguidos pelo catolicismo e querendo fazer uma reforma das doutrinas católicas, nessa apologética contra a interpretação do catolicismo, ela pode ter nublado a compreensão desses grandes mestres. A referência de Petra a Cristo, ela é forçada, meus irmãos. Ela é forçada e ela é artificial. Ela depende de uma série de fatores, tanto que a imaginação foi ao ponto de imaginar Jesus apontando, para fazer sentido. A referência óbvia da palavra é que é Pedro, e não há problema nisso. Ah, pastor, você está forçando um pouco. Então vamos lá novamente, nota da Bíblia de Genebra. Se não fosse o abuso da passagem pela Igreja Católica Romana, é pouco provável que alguma dúvida tivesse surgido de que a referência aqui é a Pedro. Ponto. É a palavra de Deus. Um grande exegeta que eu respeito muito, que é o Carson, ele escreve assim: se não fosse pela reação protestante contra os extremos da interpretação do catolicismo romano, seria duvidoso que muitos considerassem que pedra fosse alguma outra coisa que não a pessoa de Pedro. Meus irmãos, a falsidade das afirmações do catolicismo romano não devem ser refutadas com um jogo de palavra duvidoso. Quando nós vamos para a guerra, nós devemos ir com a nossa espada bem afiada, não ir para passar vergonha. Não, veja bem, é um jogo de palavras, Jesus apontou para lá, apontou para cá, não tem nada disso. Essa palavra significa o próprio Pedro, mas o próprio Pedro como um apóstolo, não o Pedro pessoa, o Pedro na sua função, na sua qualificação de apóstolo, como o principal entre eles, não acima deles, mas principal entre eles. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, diz Paulo em Efésios 2, sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, ligando Antigo Testamento e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. Essa é a base, esse é o fundamento da igreja, a profecia e o cumprimento.
as primeiras pedras deste edifício, que é a igreja, foram dispostas no ministério deles e por meio deles. Por isso que se diz que os nomes dos apóstolos estão escritos nos fundamentos da cidade de Nova Jerusalém, Apocalipse 21. Fundamento. Agora, Pedro, sendo aquele apóstolo por cuja mão as primeiras pedras da igreja foram colocadas, tanto em relação aos judeus convertidos, quem que prega primeiro para os judeus? Pedro, Atos 2, como também aos não judeus, Atos 10, casa de Cornélio. Ele pode de alguma maneira ser considerado como a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Veja o que Paulo fala sobre Pedro. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, note, ele usa Cefas, Tiago, Cefas e João, e note que ele não fala Cefas, Tiago e João, mas ele coloca Tiago em primeiro lugar e Pedro em segundo. Tiago, Cefas e João, que foram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão para que fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Isso é muito importante também, porque aqui tem mais um argumento que Pedro não foi papa da igreja, porque ele foi enviado para os da circuncisão. Mas note, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, base, fundamento. Assim, meus irmãos, assim como Deus deu a Abraão o nome de Abraão, indicando que ele seria pai de muitas nações, lá em Gênesis 17, agora Jesus deu a Simão o nome de pedra, a fundamentação sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja. E aqui é muito importante, não é Pedro que edifica, é Jesus o construtor. É verdade que Pedro nunca falou sobre si mesmo como fundamento da igreja, e é verdade também que ele se referiu a Cristo como pedra, em Atos 4, em 1 Pedro 2, verso 4 a 8, mas a figura era diferente, pedra angular ou pedra de esquina, não fundamento. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. Atos 4. Pedra angular. Cristo é o grande fundamento, isso é indiscutível. É a principal pedra de esquina. Mas os escritores do Novo Testamento, meus irmãos, eles não se furtaram de aplicar certos termos, tanto a Cristo quanto aos membros da sua igreja. Veja, Pedro chamou Cristo de pedra viva, no texto que nós lemos na liturgia, e no verso seguinte ele se dirigiu à igreja, como a igreja sendo pedras vivas. Portanto, pedra se refere ao próprio Pedro, como uma pessoa bem-aventurada. Tu és bem-aventurado, por quê? Porque não foi sangue e carne que te revelaram isso, mas o Pai que está nos céus. Porque ele foi iluminado pelo Pai que está nos céus. Em terceiro lugar, vejamos, a pedra é Pedro como apóstolo. Um grande estudioso, reformado, raiz, já falecido, ele escreveu o seguinte, abro aspas: no sentido primário ou básico do termo, só há um único fundamento da igreja, e esse fundamento não é Pedro, e sim Jesus Cristo mesmo. 1 Coríntios capítulo 3. Mas, num sentido secundário, porém, é inteiramente legítimo falar dos apóstolos, inclusive Pedro, como fundamento da igreja. Por quê? Porque esses homens estavam sempre apontando para Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Pedro, ele toma a frente como um porta-voz dos apóstolos, né? Então ele está falando em nome dos apóstolos. E quando Jesus faz a declaração de que ele era a pedra, essa declaração repousa sobre ele também como um representante dos apóstolos.
Jesus tinha feito a pergunta: e vocês, ou e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está falando com o colegiado de apóstolos. Pedro toma frente como porta-voz. Jesus aceita isso e trata ele como porta-voz. Mas o que é dito a Pedro diz respeito também a todos os apóstolos. A autoridade dada a Pedro diretamente aqui foi dada também aos demais discípulos. E essa autoridade provê a base para o governo da igreja. Nós lemos Mateus capítulo 18, verso 18. É para toda a igreja, como para todos os apóstolos, e isso vai chegar a toda a igreja. Como o próprio Pedro declarou lá na sua carta, no capítulo, primeira carta, capítulo 2, todos os crentes se tornaram pedras vivas. Em virtude de quê? Em virtude da sua associação com Cristo. Mas os apóstolos, representados aqui pelo porta-voz dos 12, são o fundamento. Nós somos edificados como pedras vivas sobre esse fundamento. Repito, a própria Escritura faz referência aos apóstolos como fundamento da igreja em Efésios 2. Vamos ler o texto. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Apocalipse 21. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por que eu estou repetindo isso? Para dar ênfase agora, irmãos, que não é só Pedro. E não é Pedro isolado da sua qualificação. É Pedro o apóstolo em nome dos apóstolos. Jesus promete edificar sua igreja, meus irmãos, não sobre Pedro como ele era por natureza, mas sobre ele considerado como um produto da graça. Não sobre Pedro considerado completamente isolado, mas sobre Pedro como o primeiro entre iguais. Sua posição, Pedro assumindo a sua posição junto com os apóstolos. A autoridade que aqui foi delegada a ele, como nós lemos em Mateus 18, foi delegada aos 12. Em verdade, note, vos digo, ou digo a vocês, que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Não é só a Pedro, é aos apóstolos. Ao falar para o representante dos 12, Jesus então não afirmou que Pedro agora ele governaria sobre os outros discípulos. Ele ensinou justamente o contrário. Em Mateus capítulo 20 nós lemos o seguinte: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, o Rei dos Reis, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi a mesma coisa que nós lemos aqui no capítulo 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? Essa pergunta incomodava eles. E nós vamos trabalhar sobre isso nas próximas semanas. Em nenhum momento que aparece isso, nós vemos Jesus dizendo: Pedro é o maior. Em nenhum momento nós vemos o próprio Pedro dizendo: ei, o que vocês estão falando? O Senhor já disse que sou eu. Em quarto lugar, vejamos então que Pedro não foi o primeiro em qualquer sucessão apostólica. Veja, meus irmãos, tudo que nós estamos falando aqui não significa, afinal, que a interpretação do catolicismo romano esteja correta. Concordamos com eles em parte, que sim, Pedro é essa pedra. Mas eles vão muito além, chegando a afirmar que Pedro tinha uma supremacia sobre os demais apóstolos, que ele era o primeiro papa e que há uma sucessão apostólica.
E essa sucessão faz com que haja uma infalibilidade que havia em Pedro a todos aqueles que estão nessa sucessão, para todos os pronunciamentos em questão de fé e doutrina. Meus irmãos, isso aqui é falso, sob muitas razões. Vejamos algumas. Primeira, em parte alguma do Novo Testamento é dito que Jesus transferiu a Pedro a autoridade máxima da igreja. Não há nenhum verso assim. Não há nada que indique nada parecido. Jesus falou de si mesmo, não de Pedro, como o edificador, o proprietário, o construtor, o arquiteto da igreja. Edificarei a minha igreja. Não é nem a sua, é a minha igreja. Pedro desempenhou um papel de fundamento da igreja, mas isso, como eu tenho dito, ele compartilhou com todos os demais apóstolos. Ele não foi o único. Ao contrário, veja, Paulo, ele vai escrever na sua carta, a segunda carta aos Coríntios, ele afirmou que ele não se considerava inferior a nenhum dos demais apóstolos. Seria estranho se Pedro tivesse a primazia para aquele que nasceu fora do tempo como um aborto e foi perseguidor da igreja, se levantar de tal maneira e dizer: eu não sou inferior a nenhum deles. E ele fala, como nós já lemos em Gálatas, sobre colunas, no plural, não coluna, colunas, Tiago, Cefas e João. Pedro, ele não deixou nenhum sucessor. E veja, ele só deixou escrito que depois dele morrer, ele queria que os homens se lembrassem de suas palavras. Segunda carta, ele escreve isso no capítulo 1, a partir do verso 13. Pensem comigo também o seguinte: se houvesse uma sucessão papal, depois da morte de Pedro, o seu sucessor teria autoridade sobre João, que foi o último apóstolo a morrer. Conseguem conceber isso? Em algum momento, em algum universo paralelo? Pedro, ele não nomeou nenhum apóstolo. Ele não transferiu isso para ninguém. Quando ele chamou a atenção sobre a Escritura falar dos apóstolos e de alguém substituir o traidor, Judas, Matias, ele não foi resultado da sua escolha. Pedro não disse: eu quero Matias, eu vou ordenar Matias como um apóstolo. Mas Matias foi resultado da eleição entre os apóstolos. Isso está lá no 1º capítulo de Atos. Nem no texto que nós estamos vendo, meus irmãos, e nem em nenhum outro texto, a Bíblia diz algo a respeito de infalibilidade ou autoridade de Pedro aos seus sucessores. Nenhum lugar. Ele não foi infalível. As Escrituras são infalíveis e inspiradas por Deus, ponto. Mas quando Pedro não estava com a pena na segunda carta e ditando a primeira carta, ele era um homem falível. Sim, ele confessou Jesus como Cristo, mas nós vamos ver aqui no contexto que ele também se torna um adversário, permitindo que pensamentos humanos inspirados diabolicamente entrassem em sua mente, e foi repreendido pelo Senhor. No verso 22, e ele sai de pedra, de fundamento da igreja, no verso 18, para rapidamente no verso 22 ser pedra de tropeço. Alguém poderia dizer o seguinte: mas esse evento, pastor, assim como eu sei que o senhor vai falar que Pedro negou Jesus, mas esse evento aqui e a negação de Jesus, ambos ocorreram antes dele receber o Espírito Santo em Pentecostes. Tudo bem, mas Paulo teve que advertir Pedro quanto à sua hipocrisia, porque ele não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, Gálatas capítulo 2, e isso foi depois de Pentecostes. Pedro não era infalível, era homem, como nós. A igreja primitiva, ela perseverou, diz Atos capítulo 2, com firmeza na doutrina dos apóstolos, não na doutrina de Pedro. Isso é interessante. Até mesmo as chaves do reino dos céus, dadas aqui a Pedro, repito, foram dadas também aos demais discípulos, no capítulo 18.
Todas as vezes em que os discípulos discutiam quem era o mais importante entre eles, eles foram repreendidos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas e na igreja primitiva, pastor? Pedro não foi chefe da igreja primitiva. Lá em Atos, no capítulo 15, no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Tiago assumiu a liderança da reunião. E foi Tiago que deu o seu parecer e fez o pronunciamento final. Não Pedro. Pedro, ele não enviou ninguém para lugar nenhum. Mas note, ele foi enviado pelos demais apóstolos. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Atos 8. Note, ele obedeceu a ordens em vez de dar ordens. Ele mesmo não entendeu ter recebido uma autoridade superior, porque ele escreve na sua primeira carta o seguinte, veja: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles. O apóstolo, falando simplesmente que ele era um presbítero. Ah, pastor, mas isso era por causa da humildade dele. Então a sucessão apostólica deveria ser mais humilde, né? E não se proclamar o vigário de Cristo, e aceitar a adoração, e aceitar que beijem sua mão. Diferente dos homens que reivindicam ser seus sucessores, Pedro ele não aceitou ser venerado. Lá em Atos, quando Cornélio se ajoelhou diante dele, Pedro levantou e disse: ergue-te, que eu também sou homem como tu. Ele não deixou ser venerado. Pedro jamais tentou perdoar pecados. E isso não estamos mais nem falando do Papa, estamos falando de qualquer padre. Quando repreendeu Simão, que tinha tentado comprar o dom do Espírito, ele diz o seguinte: arrepende-te desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe por esse intento do seu coração. Atos capítulo 8. Irmãos, o ministério de Pedro, ele foi designado por Deus principalmente para os judeus, não para os romanos, não judeus, ou para a catolicidade cristã. Inclusive, ele jamais foi bispo de Roma. Essa igreja provavelmente foi fundada pelos romanos que estavam presentes lá em Pentecostes, capítulo 2 de Atos. Na listagem dos povos que estavam lá, falam que haviam romanos. Observe também que quando Paulo escreveu aos romanos, ele não mencionou Pedro. E ele escreve a sua carta aos romanos justamente no período em que o catolicismo romano afirma que Pedro era o bispo de Roma. E mesmo assim, apesar de Paulo fazer 26 saudações aos mais destacados membros da igreja de Roma no fim da sua carta, ele não mencionou Pedro. Não é estranho isso? Será que Paulo teria desprezado o bispo da igreja, o apóstolo superior? Pedro, ele não foi visitar Paulo quando Paulo estava preso em Roma. Discípulos serviam, mas Pedro não foi, já que ele estava lá. Nas cartas que Paulo escreve quando preso em Roma, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, ele nunca mencionou Pedro. Calvino, ele afirmou o seguinte, é duro essas palavras, mas eu vou dar voz ao reformador. Calvino afirmou que o anticristo romano, desejando dissimular sua tirania, tem ímpia e desonestamente ousado perverter a totalidade dessa passagem. Devemos reconhecer a verdade e a certeza da declaração de Paulo, de que a igreja não pode ter outro fundamento senão unicamente Cristo. E assim, em outro lugar ele diz, nada pode ser menos que blasfêmia e sacrilégio quando o Papa arquitetou outro fundamento. Veja, dizer que Pedro era o fundamento é diferente de dizer que nós concordamos com o catolicismo romano, porque a ideia de fundamento deles é completamente errônea. Irmãos, nós estamos em tempos de frouxidão confessional e doutrinária. Frouxidão confessional e doutrinária.
As pessoas têm medo de agredir. As pessoas têm medo de se posicionar. Fala-se muito em união, em unidade, em amor fraterno. Mas, irmãos, essas virtudes não podem ser buscadas sobre a transigência com o erro. Transigir com o erro por causa de união é negar a fé. Nós somos confessionais, portanto, proclamemos o que diz o nosso símbolo de fé. E a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 25, parágrafo 6, diz o seguinte: não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma o cabeça da igreja, mas ele, o Papa, é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Grande parte de presbiterianos nos Estados Unidos tiraram esse parágrafo da sua confissão, atualizaram, modernizaram. Ele continua sendo verdadeiro. Ah, mas você está dizendo que ele é o anticristo? Não, ele é um anticristo. Ele é um. Entre todos os anticristos que já estão no nosso meio, ele é um que simplesmente prepara o caminho para aquele anticristo que sim, vai unir todos os falsos crentes numa única fé, negando ao Senhor. Nós temos que ficar alertas, irmãos, porque as pessoas olham para a ideia de um anticristo como se ele fosse contra a ideia de igreja e religião. Esse é o maior erro. Ele vai unir todos aqueles que estiverem dispostos a passar por cima de doutrinas, a negar doutrinas, todos que estiverem dispostos a desprezar páginas e páginas das Escrituras, todos aqueles que estiverem dispostos a desprezar a fé que uma vez foi dada aos santos, que nós devemos batalhar diligentemente por ela, como escreve Judas. Em quinto lugar, vejamos a grande liderança de Pedro. Nós precisamos analisar também a importância do seu ministério. A história da igreja primitiva, registrada nos primeiros 12 capítulos de Atos, confirma a interpretação de que Pedro foi a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Antes de Paulo assumir o primeiro plano, a partir de Atos capítulo 13, verso 28, Pedro foi o instrumento mais poderoso e o personagem mais influente para o crescimento da igreja. Nos capítulos 1 ao capítulo 13, o nome de Pedro aparece mais de 50 vezes. E com exceção dos capítulos 6 e 7, que tratam sobre Estevão, da vida de Estevão, e do capítulo 9, que trata da conversão de Paulo, Pedro foi o protagonista utilizado pelo Espírito Santo em todos os demais capítulos. Portanto, eu concordo com Hendrickson quando ele observa, dizendo: não estou me referindo a Pedro como se ele era em si mesmo, nem a esse apóstolo agindo completamente isolado, mas ele como um instrumento de Cristo para o estabelecimento da sua igreja, em sua manifestação no Novo Testamento e assumindo sua posição como um dos 12. Vamos ver brevemente o que Lucas registrou sobre Pedro em Atos, bem rapidamente. Quando nós vermos no verso 19 a respeito das chaves do reino dos céus, nós veremos que Pedro, ele abriu o evangelho a judeus e não judeus. Foi Pedro, como a gente já viu, que pregou o sermão em Pentecostes, quando mais de 3.000 judeus se converteram. Depois, através do testemunho dele e de João, no capítulo 3, outros 2.000 judeus se converteram. Portanto, após Pentecostes, foi ele quem primeiro pregou o evangelho aos judeus, quem abriu a porta do reino dos céus para os judeus. Mas ele também foi o primeiro a pregar aos gentios e abrir a porta do reino dos céus para os não-judeus, lá na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos.
E essa atitude foi tão inusitada que ele precisou inclusive dar razão disso, satisfação disso aos demais apóstolos, que por fim, registrado no capítulo 11, diz assim: os apóstolos acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também os não-judeus, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Pedro, ele assumiu a liderança na eleição de Matias. Não foi ele que escolheu, mas foi ele que liderou essa reunião. Foi ele que curou um aleijado no capítulo 3. Foi ele que ousadamente proclamou Jesus Cristo diante do Sinédrio no capítulo 4. Nós não podemos esquecer também que o Evangelho segundo Marcos, ele tem a influência de Mateus, porque Marcos foi de Pedro, porque Marcos foi o intérprete de Pedro. E o Evangelho de Marcos é uma das principais fontes de Mateus e de Lucas. E foi escrito conforme as lembranças do apóstolo Pedro. Encerro citando novamente o Hendrickson. A profecia de Cristo cumpriu-se nos labores de Pedro. Aquele a quem Pedro descreve como pastor e bispo das nossas almas, o supremo pastor, dissera a esse apóstolo: apacenta os meus cordeiros. Pedro prosseguiu labutando fielmente, até que por fim o Senhor o libertou deste cenário terrestre por meio do martírio e lhe conferiu a herança prometida. A profecia de Cristo, tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei minha igreja, se cumpriu amplamente por meio do testemunho que ele deu. Resumindo, irmãos, Pedro foi o primeiro entre iguais. A honra dele e dos demais apóstolos não foi conquistada, mas foi concedida, originando-se da revelação divina e da obra de edificação, de construção de Jesus Cristo. Eu quero fazer 3 aplicações para esse texto que nós estudamos. Foi um texto mais denso, mais doutrinário, né? Mas nós encontramos 3 aplicações aqui para nós. Primeira, somos alertados contra a idolatria. Quantos evangélicos que criticam o sistema papista, mas que têm os seus próprios papas, pessoas autoproclamadas apóstolos, bispos, missionários, pastores intocáveis, ministros de louvor intocáveis, nomes de pessoas e ministérios idolatrados. Vigiemos, precisamos vigiar. Ninguém pode substituir Cristo, nem o Papa, nem o novo apóstolo, os neo-apóstolos. E eu costumo brincar que apóstolo bom é apóstolo morto, então não tem apóstolo vivo. Ninguém pode substituir a Cristo, nem reformadores, nem nenhum pastor. Nós não precisamos vagar atrás de ídolos, pois temos tudo aquilo que precisamos em Cristo. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação, aprendemos sobre desonestidade intelectual. Nós não podemos aceitar uma explicação, meus irmãos, sendo falsa, apenas porque ela corrobora aquilo que queremos provar. Nesse tempo de tensões políticas que nós temos, as pessoas fazem muito isso, elas querem confirmar aquilo que já tem como verdade, fazem leitura de confirmação, e muitas pessoas fazem a mesma coisa com a Escritura, vão para a Escritura para fazer leitura de confirmação, não de confrontação. Não querem aprender das Escrituras, mas querem colocar as suas ideias nas Escrituras. Jesus Cristo é a verdade, e a verdade Ele mesmo nos libertará. Nós devemos aprender das Escrituras, não levar a elas e aos outros na nossa argumentação as nossas opiniões e os nossos preconceitos. Nós não precisamos omitir ou nos envergonhar das Escrituras. O que o texto está dizendo aqui é claro: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu edificarei, sou o construtor, ponto. Jesus é o nosso advogado, nós não somos o advogado dele, não precisamos defendê-lo. Veja bem, Jesus quis dizer, assumamos.
Aqui, Pedro e os apóstolos são descritos como fundamento da igreja. Sejamos honestos intelectualmente. Terceira e última aplicação: aprendemos a não desprezar aquilo que Deus fez por meio dos seus servos. A igreja tem sido edificada por Cristo sobre o fundamento de profetas e apóstolos. Homens falhos, pecadores, como nós, mas usados por Deus. Deus que revelou o Cristo a cada um deles. Em Cristo nós encontramos o amém de Deus, pois quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim e o amém, diz Paulo na sua segunda carta. Ou seja, as promessas de Deus para a sua igreja, de que Ele sustentará o seu povo e de que Ele completará a obra que começou neles, serão totalmente cumpridas no próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver, na próxima exposição, que vamos ver sobre a igreja e sobre as chaves, e o reino dos céus e a chave que abre o reino, e o que ligar e desligar, vamos ver que a igreja foi fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos, mas hoje é sobre os oficiais da igreja. Nós somos pedras vivas, e sobre cada membro, quando proclama Cristo Jesus, a igreja é um organismo vivo. Jesus é a pedra fundamental, única. Jesus também é a pedra de esquina, ou pedra angular da igreja, assim como também Ele é o construtor e edificador. Contudo, nós também somos pedras vivas desse edifício, como Pedro diz: se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos a Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.